sou Roberta Luz, da loja Papel com Pano. Hoje vamos fazer este lindo centro de mesa com a técnica Lock Cab de um de nossos pré-cortes. O patchwork pré-cortado da Papel com Pano são kits como esse. Aqui contém todos os tecidos que você vai precisar para costurar este centro de mesa. Os tecidos são todos 100% algodão, já cortados na medida correta e com margem de costura incluída. Então vamos abrir este kit, já separar, deixando na ordem de costura para que a gente não se perca. Aqui está o quadrado central, que é a nossa tira número 1. A tira número 2 será colocada à direita do quadrado central. A tira número 3, a número 4, tira número 5, número 6. Vocês podem notar que a gente está seguindo o sentido horário. Tira número 8, 9, 10, 11, a 12 e a última tira, que é a tira número 13. Aqui estão as peças para a gente construir os blocos. Aqui estão as laterais e o forro. Você vai encontrar também este folheto explicativo. Aqui atrás está toda a numeração que a gente acabou de falar para que você não perca na hora da costura. Agora nós vamos levar para a máquina nessa ordem para que a gente não se perca. Então já estamos na máquina e vamos começar a costurar. Eu mantive a ordem que eu falei com vocês anteriormente. A costura vai começar pelo quadrado central, que é a tira número 1. Vamos pegar a tira número 2, colocar à direita da número 1, colocar uma em cima da outra, direito com direito, e vamos costurar respeitando um pé de máquina. Você pode costurar tanto na máquina industrial, que é a máquina que eu estou, quanto na máquina doméstica. O pé de máquina da industrial, ele é um pouco mais fino que o pé de máquina da doméstica, mas não tem problema, vai dar certo da mesma forma. Agora nós vamos abrir a costura. Pra gente não ter que ficar toda hora indo no ferro, eu gosto de usar o vincador, porque para colocar a próxima tira, a costura tem que estar bem ajeitada. Você vai colocar de frente para você e vamos pegar a tira número 3, seguindo o sentido horário. Ó, horário. Vamos pegar a tira número 3, colocar direito com direito novamente e voltar a costurar, seguindo sempre um pé de máquina. Vocês vão ver aqui que eu tô arrematando no início e no final da costura. Então, estamos com a tira número 1, que é o quadrado central, número 2, número 3. Agora, vamos seguir a sequência e vamos para a tira número 4. Se você seguir o sentido horário, não tem erro. Assentar a costura novamente. Colocar de frente para você e seguir o sentido horário. Próximo tira. Assentar a costura. Colocar de frente e a próxima tira. Direito com direito. Tira número 7. Direito com direito. Vai acontecer de ter uma sobrinha como essa daqui. Isso acontece por causa da diferença de pé de máquina, mas você não vai ter problema, porque o kit ele é todo calculado para qualquer pé de máquina, desde o mais fino até o mais larguinho. Basta você cortar esse excesso que a gente chama de refilar,
antes de emendar a próxima tira. Então, nós paramos na número 7. De frente para mim novamente, sentido horário. Vamos agora para a tira número 8. Direito com direito. Aqui teve mais uma sobrinha. Nós vamos acertar, conforme eu disse, antes de costurar a próxima tira. Isso é muito importante para que a costura não saia torta. Agora vamos para a tira número 9. De frente para você, direito com direito. Agora é a tira número 10. Direito com direito sempre. Agora vamos para a tira número 11, direito com direito, respeitando sempre a margem de costura, que é o nosso pezinho de máquina. O pé de máquina bem rente, ó, ao limite do tecido, à extremidade do tecido. Vamos refilar novamente essa sobrinha. Essa sobrinha, ela é uma margem de segurança que a gente deixa na hora de cortar os kits, justamente pela diferença do pé de máquina, principalmente entre a máquina industrial e a máquina doméstica. Então, por isso que existe essa sobra. Agora, então, vamos para a tira número 12, sentido horário, direito com direito. Seguir o pé de máquina. Volto a falar que vocês podem costurar tanto na industrial quanto na doméstica. Foi tudo preparado para o pé de máquina, tanto o menor, mais fino, que é o de meio centímetro, quanto para o maior, que é de 0,75. Geralmente a máquina doméstica, ela tem 0,75, que é o pé de máquina original que vem nela. Por isso, essa sobra aqui. Eu estou costurando na industrial, onde o pé de máquina é de meio centímetro. Então, acabamos de costurar a tira número 12. E agora, para finalizar este bloco, nós vamos para a última tira, que é a número 13. Direito com direito. Vou cortar aqui a sobrinha da última tira. Tira de número 13. Então, nós finalizamos o nosso primeiro bloco do centro de mesa. Aí, agora sim, nós vamos pro ferro para assentar as costuras, tanto no direito quanto no avesso. E aí, nós voltaremos para a máquina para fazer mais 3 blocos iguaizinhos a este daqui. Então, vamos pro ferro, assentar as costuras. Podem notar que eu tô passando sempre abrindo as costuras, tanto no direito quanto no avesso. Agora nós já estamos aqui com os 4 blocos do centro de mesa prontos. Para finalizar, nós vamos emendar os 4 blocos, as tiras laterais, uma do lado direito, a outra do lado esquerdo, uma embaixo e a outra em cima. Aqui, os 4 blocos, a gente tem alguns layouts que a gente pode escolher, a gente pode variar. Eu escolhi esse daqui, mas aí, ó, a gente pode virar esse pra cá, virar esse pra cá. Tá vendo como é que muda? Podemos colocar a faixa laranja se encontrando, ó, aqui no meio. Aí aqui nós vamos virar também, ó. Ficamos com essas faixas laranja e com o meio todo claro. Então, vou voltar para a posição inicial, que é aquela primeira que eu escolhi, para que a gente possa ir para a máquina e costurar os 4 blocos. Essa foi a posição que eu escolhi. O primeiro bloco na mesma posição que o terceiro bloco e o segundo bloco na mesma posição que o quarto bloco. Bom, então agora nós vamos costurar os blocos
o bloco número 1 com o bloco número 2, direito com direito. A gente precisa tomar cuidado com essas costuras aqui. Aqui tem uma costura e aqui eu tenho outra. Aqui embaixo a mesma coisa. Aqui eu tenho uma costura e aqui eu tenho outra. E é muito importante que essas costuras se encontrem. Ó. Então vamos lá. Um pé de máquina, como a gente vem fazendo até agora. Ajeitar a costura de baixo. O mesmo eu vou fazer com o bloco número 3 e o bloco número 4. Direito com direito. Ajeitar as costuras para que elas se encontrem, a de cima e a de baixo. Direito com direito, um pé de máquina. Nós já estamos com o bloco número 1 e número 2 emendados, costurados, e já estamos com o bloco número 3 e número 4, tá? Ó, as costuras encontrando, isso é muito importante. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos juntar essa dupla com esta dupla daqui. Direito com direito, um pé de máquina. A lateral direita e a lateral esquerda também já vou entrar aqui neste momento. Aqui está a lateral direita, vocês vão notar que ela está um pouco maior, justamente por aquela diferença que nós falamos no início do pé de máquina. Mas é só refilar depois que a gente acabar de emendar. Vamos cortar essa diferença aqui de uma vez. E agora vamos para outra lateral. Direito com direito novamente. Cuidado com o peso que pode dar aqui do lado e a costura sair errada. Vamos acertar a sobra e pronto. Agora, antes de colocar a faixa superior e a faixa inferior, nós vamos pro ferro para dar uma ajeitada nessas costuras. As costuras já estão passadas. Vamos voltar para a máquina, colocar a faixa superior e a faixa inferior. Como essa faixa é grande, a gente vai ajeitando, colocando ela bem rente e costurando. Não há necessidade de alfinetar, mas quem se sentir mais segura pode colocar alfinete de fora a fora, sempre do centro, apontando para fora, para que a faixa não saia do lugar. Aqui está então o nosso centro de mesa com o topo do trabalho, que a gente chama de patchwork, prontinho. Já passei as costuras tanto do avesso quanto do direito. As costuras precisam estar assentadas, todas passadinhas. O avesso do trabalho também é muito importante. E agora nós vamos finalizar colocando a manta e o forro. A manta, nesse caso, ela é opcional. Você pode deixar sem manta ou optar por uma manta de sua preferência. Eu tô usando R2 de 100, que é uma manta relativamente fina e que tem cola dos dois lados. A cola é ativada com o calor do ferro e vai auxiliar o nosso trabalho, tá? Então vamos lá. Aqui, como o meu tecido é liso, tá difícil de ver qual que é direito e qual que é avesso. Eu estou com o direito para cima. Então coloquei a manta por cima, coloquei o forro com o direito para cima. Vou pegar o meu trabalho, o topo do meu trabalho e colocar direito com direito,
ajeitando bem direitinho. Uma coisa muito importante que a gente não pode deixar de falar aqui é que a manta e o forro, eles têm que estar sempre um pouquinho maior do que o topo do trabalho, porque isso vai facilitar na finalização, no fechamento do trabalho, tá? Então agora nós vamos precisar dos alfinetes, e hipótese alguma agora a gente pode ir para a máquina sem os alfinetes. E vamos colocar em volta do trabalho todinho, sempre do centro para fora. Vamos lá alfinetar então. Sempre ajeitando para que fique bem esticadinho, mas não precisa puxar não, é só ir ajeitando. E assim então nós terminamos, alfinetamos todo o trabalho. Agora nós vamos para a máquina costurar em volta, tá? Nós vamos precisar deixar uma abertura para que a gente possa desvirar depois. Essa abertura, geralmente a gente deixa na parte maior, tá? Ou desse lado, ou desse lado. Eu não gosto de deixar essa abertura no centro, porque parece que chama muita atenção. Eu deixo um pouco de lado, mas em hipótese alguma pode ser na quina, porque depois fica difícil da gente fechar sem que a gente perceba onde que está a abertura. Então eu vou marcar aqui com o meu lápis aonde eu vou deixar a abertura. Vou fazer uma marca aqui e vou fazer outra marca aqui. Não adianta deixar uma abertura muito pequenininha e forçar a costura na hora de desvirar, tá? A gente vai ter que passar esse trabalho todinho dentro de uma abertura. Então, se tiver muito pequenininha, acaba descosturando ou esticando o tecido. Depois, na hora de fechar a abertura, não fica bom. Então, já marquei a abertura daqui até aqui e agora vamos para a máquina fechar de fora a fora. Antes de ir para a máquina, para fechar em volta do trabalho, eu quero mostrar para vocês dois tipos de acabamento que são possíveis nesse trabalho, tá? Um é essa finalização com essa ponta aqui. O outro é a finalização deste trabalho, que é do nosso próximo vídeo, em que a gente deixa as duas pontas retas. Hoje nós vamos fazer essa finalização aqui, com tudo, ok? Então vamos marcar. Bom, então já tá tudo alfinetado. E aí, para fazer aquela ponta, o que que eu preciso? Eu preciso achar o centro. Então vamos pegar a régua, medir. O meu tá dando 45 centímetros. A diferença de um para o outro existe por causa do pé de máquina, tá? Quando você usa um pé de máquina maior, isso aqui fica um pouco menor. Quando você usa um pé de máquina menor, o resultado é maior. Por isso que a gente tem que estar sempre medindo para encontrar o meio. O meu, como deu 45, a metade é 22,5, eu vou marcar. A outra forma de marcar o meio é simplesmente dobrando, mas eu prefiro medir. Dos lados, eu vou achar a medida de 7 centímetros, 7 centímetros, daqui pra cá, e vou marcar. Do outro lado, 7 centímetros, vou marcar. Vou ligar o centro a estes 7 centímetros aqui. Vou tirar só esse alfinete para não me atrapalhar no risco. Risquei, vou voltar com o meu alfinetinho. Vou riscar o outro lado, marcado. A outra extremidade, nós vamos fazer a mesma coisa. E é simples assim. Agora, na hora de costurar, ao invés de eu costurar aqui em cima, eu vou costurar daqui pra cá e seguir em frente. Vamos iniciar a nossa costura então. Eu começo sempre pelo ponto que eu marquei para deixar a abertura.
eu marquei daqui até aqui. Então eu começo a costura do segundo ponto. Aqui eu gosto de dar 2 arremates, porque aí na hora de desvirar a gente tem a segurança de que não vai abrir a costura. Eu vou sempre esticando com a mão para evitar ruga. Aqui não tem segredo, é só costura reta, seguir um pé de máquina. Aonde der essa ondinha aqui, ó, é necessário que você tire o alfinete, estique com a sua mão. Vamos embora. Aqui então nós chegamos naquele ponto dos 7 centímetros que eu havia marcado para fazer o bico. Então eu parei a máquina com a agulha dentro do tecido, eu vou só levantar o pé e virar. Aqui eu vou costurar em cima da linha que eu marquei. Abaixei o meu pezinho e vamos continuar. Parei novamente nessa ponta que eu havia marcado, vou levantar e virar, seguindo o risco pra gente formar a ponta do centro de mesa. Parei novamente, levantar o pé, virar e continuar a costura reta. Sempre um pé de máquina. Chegamos então na outra ponta, vou repetir o mesmo processo que nós acabamos de fazer do outro lado. Aqui agora a gente já tá chegando na nossa marcação. Chegamos, então aqui nós não vamos costurar mais, porque essa abertura eu vou deixar pra gente desvirar. Vocês estão vendo que é uma abertura considerável, não vou deixar abertura pequena não. Vou arrematar também 2 vezes. E agora eu vou tirar da máquina pra gente desvirar o centro de mesa. Vamos então tirar os alfinetes. Agora nós vamos cortar o excesso, a sobra, deixando sempre uma margem de costura. Não precisa deixar muito grande, meio centímetro é o suficiente. Essa pontinha aqui, ó, é bom a gente cortar para não dar volume na hora que desvirar. O mesmo nós vamos fazer com as pontas laterais. Ficaram 2 alfinetes aqui. Agora, por esta abertura aqui, eu vou desvirar com bastante cuidado para não descosturar e não esticar o tecido. Não pode forçar. Eu vou enfiar a mão aqui, ó, puxar a ponta, trazer. Vocês devem estar observando como que facilita deixar uma abertura maior. Arrumar bem arrumadinho as quininhas. Se tiver um objeto pontudo e quiser colocar aqui dentro para auxiliar, fiquem à vontade. Agora, com a própria mão, eu vou ajeitando as costuras, ó. Eu coloquei aqui um forro destacando bastante, que é para mostrar para vocês que ele não pode subir, porque senão fica feia a peça. Tem que deixar bem na costura mesmo, ó. E isso nós vamos conseguir com o auxílio do ferro. Agora nós vamos passar para ajeitar as costuras. Muito importante agora é esse fechamento, né? Dessa abertura aqui. Então, passar fazendo a dobra como se fosse um pé de máquina. A gente costuma queimar os dedos e essa dobra ela tem que ser muito bem feitinha, porque senão ela aparece com o trabalho finalizado. Nós vamos seguindo a costura que já tá feita. Passei o forro, agora eu vou virar e vou passar o top, a parte da frente do trabalho. Pronto, aqui ajuda bastante também colocar uns alfinetes nessa abertura, porque agora
o que nós vamos fazer? Nós vamos rebater costura. Rebater costura significa uma costura de fora a fora da peça com menos de um pé de máquina. Por que é menos de um pé de máquina? Porque é exatamente nessa costura que nós vamos fechar esta abertura aqui. Você, se preferir, pode fechar primeiro com pontos invisíveis à mão, para depois rebater essa costura. Eu já prefiro rebater direto, porque dá no mesmo, mas tem gente que se sente mais segura fazendo o ponto invisível antes de rebater a costura. Então, feito isso, vamos para a máquina. Vamos então finalizar fazendo a costura em volta do trabalho, que a gente chama de rebater a costura. Aqui a preferência é uma linha do tom do tecido. Eu tô colocando uma linha clara porque eu quero mostrar para vocês com mais clareza a costura, tá? Mas aí na casa de vocês, dê preferência a linha do mesmo tom. Melhor ainda, a linha de cima do tom vinho, neste caso, e a linha de baixo no tom verde, que é o tom do fogo. Eu aqui coloquei linha clara para poder chamar mais atenção para vocês. Nós vamos iniciar a costura aqui na abertura que nós deixamos. Vou tirando os alfinetes, ajeitando caso o pano saia do lugar. Eu não quero deixar o verde do forro aparecer em cima. Paramos aqui na quina, vou levantar o pé e virar. E assim eu vou fazer em volta dele todinho. Chegamos ao fim, então. Vou dar uma arrematadinha bem pequenininha para não chamar atenção. Tirar da máquina e está pronto o nosso centro de mesa com a técnica Log Cabin. Finalizamos então o nosso centro de mesa com a técnica Log Cabin de um dos nossos pré-cortes. O patchwork pré-cortado da Papel com Pano são kits como esse aqui. Aqui contém todos os tecidos já cortados, com margem de costura incluída, na medida correta, basta você costurar. Aqui dentro vem também este folheto com a foto numerada, para que você possa seguir na hora da costura. Você vai seguir este passo a passo no nosso canal do YouTube gratuitamente, com todos os detalhes dessa videoaula. O patchwork pré-cortado já é um sucesso em nossa loja. Para você adquirir o seu, basta entrar no nosso site www.papelcompano.com.br. O link estará logo aqui abaixo. Escolha um dos seus pré-cortes, corra no YouTube, assista a aula gratuitamente e você terá um lindo centro de mesa pronto, instante. Obrigada pela sua participação. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, dê sua opinião, que é muito importante para nós. E nos aguarde, o próximo vídeo vem aí com mais um de nossos pré-cortes.